Olá, buscador! Olá, buscadora! Seja muito bem-vindo aqui a mais essa aula sobre a melhoria da gestão emocional com leis naturais. Essa é a nossa última aula e especificamente a gente vai tratar desse tema aqui, ó. Como usar o que te torna único. Sim, essa última aula ela vai apresentar alguns questionamentos para nós, como, por exemplo, como nós podemos ser nós mesmos, pensar com a nossa própria mente. Sim, pensar com a nossa própria mente, deixar de ser menos influenciável pelos outros, mas como a gente vai usar a nossa própria mente? Como a gente vai ser mais original, mais autêntico, usar das nossas próprias ideias, né? Em vez de ser produto do meio apenas, pura e simplesmente. Como, fazendo relação com a aula anterior, a sexta aula, que a gente falou de deixar de ser tão manipulável, deixar de ser manipulado mesmo e passar a ser aquele próprio jogador do jogo mesmo, né? Que é aquele causador, ser a causa, ser o causador e não o efeito das coisas. Aqui a gente vai aprender a aplicar a mente para pensar com as próprias ideias. Eu sou Flávio Moreira, analista comportamental e especialista em perguntas. Vamos então começar aqui direto, tá? Eu vou contextualizando aos poucos coisas que têm relação com as outras aulas, para a gente já ir direto ao ponto e porque a gente trouxe muito nas aulas anteriores coisas que eu não quero repetir tanto aqui, mas você vai entender. E caso tenha alguma coisa que ficou faltando para você sentir um pouco de falta nessa aula, eu te recomendo assistir desde a primeira aula até aqui, tá? Então é o seguinte, vamos lá. A gente, quando fala da mente, nós temos duas coisas e você já vai entender por que essa coisa do te tornar único, te tornar você ser você mesmo, usar a tua autenticidade, ter as próprias ideias, o que isso tem relação com a mente. Então vamos falar da mente. A mente, ela tem dois aspectos importantes, tá? Nós temos a mente inconsciente, tá? E nós temos a mente consciente. Deixa eu apresentar primeiro para você aqui as características da nossa mente inconsciente. Provavelmente esses dois termos não são nada, digamos, novos para você. Você talvez, muito provavelmente conhece isso bem, já ouviu falar muito disso aqui. E eu só vou trazer isso à tona de novo nos seguintes aspectos, tá? Mente inconsciente. A mente inconsciente, só trazendo os aspectos, as características dela, ela é uma mente que ela gera novos pensamentos e novas ideias. A mente de todo mundo, de todos nós seres humanos, ela é dividida assim. Ela tem duas partes, a inconsciente e a consciente. A mente inconsciente é a nossa parte da mente que gera novos pensamentos, novas ideias, novas considerações, tá? A nossa mente inconsciente, ela tem como uma das características, uma das ações fazer isso. Ela gera também a imaginação. Tudo que é imagem mental na nossa mente, trazido pela imaginação, é fabricado, é gerado pela mente inconsciente. A mente inconsciente, ela também é veloz, ela atua numa velocidade muito grande mesmo, ela atua em milésimos de segundos. Pensou e já vem aquela imagem à mente, sabe, aquelas coisas. É só você pensar na tua imaginação. Se alguém te disser alguma palavra, pense num elefante, imediatamente você já está pensando. Quando você está, sei lá, distraído dentro do seu veículo ou em algum lugar, você de repente vê algumas imagens do nada na sua cabeça. É muito rápido esse processo, né? Então ela é muito veloz, a mente inconsciente. Ela também é impulsiva e involuntária. Ou seja, se você não tiver extremamente consciente do processo, a gente vai falar da mente consciente já, ela simplesmente vem, né? Quantas vezes você não teve um pensamento na sua cabeça que você falou, caramba, por que eu tô pensando isso? Do nada veio isso na minha mente, né? Então, porque ele tem esse comportamento de uma coisa involuntária, de uma ação involuntária, e ela também é impulsiva. Ela atua muito nos campos das nossas emoções, das nossas atitudes mais animais, né? Que tem muito conectividade com os animais. O animal, geralmente, ele não é impulsivo, não age por impulso. A nossa mente inconsciente, ela tem essa característica. Ela é esse cérebro nosso reptiliano, né, que tem aquela ação mais rápida, uma resposta mais rápida. Inclusive, o medo tem muita relação com isso daqui, porque aquele medo que serve num senso de preservação, ele tem essa conectividade direta com a atuação da mente inconsciente. Por um senso de preservação de vida,
o medo atua de uma forma a preservar, né, essa nossa existência, né? Os nossos antepassados, por exemplo, viviam em condições muito adversas em relação às nossas hoje. Hoje a gente mora em casas, em apartamentos, prédios protegidos, né? Muitos de nós moramos, quem tem esse privilégio, né, de morar assim, mas se a gente for voltar a 6.000 anos atrás ou mais, os nossos antepassados viviam em condições completamente diferentes, cavernas ou outras coisas, e aí eles precisavam se proteger, fugir dos perigos, né, que certos predadores estavam atrás, as condições da natureza que também representavam uma ameaça. Então, o cérebro reptiliano, a mente inconsciente, utilizava da emoção do medo para que rapidamente esses nossos antepassados pudessem agir para escapar de tudo aquilo que pudesse representar um perigo às vidas deles, né? Então, por isso, essa mente impulsiva, involuntária. Mas, ao mesmo tempo, também ela é uma mente passiva, ou seja, ela recebe as impressões do meio muito facilmente. Porque tudo o que vem do meio, ela acaba ali rapidamente fazendo um processo mental de mentalizar. Ou seja, quando alguém te diz alguma coisa, por exemplo, alguém está conversando e você está só ouvindo o que a pessoa está dizendo, você, por um processo natural, começa a meio que mentalizar, montar a imagem do que a pessoa, de uma história que a pessoa está te contando, de algum episódio, ou se você está ouvindo uma palestra, um orador falar, um político, você pode até receber essas impressões de tal forma de se envolver tanto com aquilo, de você embarcar completamente na história da pessoa. E se a pessoa estiver te contando, por exemplo, uma mentira, estiver tentando te manipular, você está só embarcando. Por quê? Porque a mente inconsciente está recebendo, ela recebe essas impressões. E se não houver um outro processo que a gente vai falar com a mente consciente aqui, você pode ser facilmente manipulado. Daí conexão com o episódio que a gente falou anterior, com a aula anterior que a gente falou sobre a questão da manipulação, e a mente inconsciente acaba trabalhando isso daí, né? E a mente inconsciente, ela também cria, ela gera as imagens mentais, ela gera o pensamento, né, de forma bem rápida, em milésimos de segundos. A atuação é muito rápida, então ela cria. É a mente imaginativa, que vem com todos os nossos sonhos, as nossas coisas, que a pessoa, ela é muito movida por desejos, né, da impulsividade, e completa esses desejos criando a imagem mental de toda aquela coisa de forma muito rápida. E essa mente inconsciente, ela também faz a gestão da nossa visão de mundo, né? Dos nossos modelos mentais, né? Todas as crenças que a gente carrega, crenças que vêm da infância, crenças que vêm de toda uma vida, né? Tudo isso aqui está na mente inconsciente que internalizou, trouxe. E muitas vezes, quando a gente fala, né, às vezes você não está nem consciente do que você está fazendo, é isso. Porque muitas das nossas crenças, elas estão lá no nosso inconsciente e muitas vezes a gente nem sabe que tem tais crenças. Mas a gente responde fielmente a cumprir tudo que essas crenças estão nos dizendo aqui no inconsciente, sem nem mesmo a gente saber disso. E por isso a gente fala, é uma coisa inconsciente, é um ato inconsciente. Porque você está obedecendo uma crença que você nem sabe que tem, mas está muito bem guardadinho lá no seu inconsciente, respondendo a sua visão, criando a sua visão de mundo e respondendo aos seus modelos mentais. Então, essa é a mente inconsciente e que tem total relação com as nossas emoções, nossos sentimentos, tá ok? Mas a gente também tem a outra parte da mente, que é essa mente aqui, ó, que é a mente consciente. A mente consciente. E a mente consciente, ela tem um outro detalhe. Vamos expandir ela aqui. A mente consciente, ela já é uma mente que ela usa da vontade. Ela é voluntária. Então, ela vai agir a partir do nosso senso de vontade, a partir do nosso esforço, né? Ela vem do nosso processo consciente de pensar as coisas, de estar ciente do que nós estamos fazendo, que demanda de nós um esforço, como está dizendo aqui. Ela também, por conta disso, ela é uma mente mais ativa. Ou seja, em vez dela ser passiva como a mente inconsciente que recebe as impressões do meio, ela age. Por isso ela está atrelada à vontade, dela ser voluntária. Ela é que dá o impulso para as coisas acontecerem.
entendeu? Então, ela é uma mente ativa, tá? Mas ela, ao mesmo tempo, ela é lenta. Diferente da mente inconsciente, que ela é veloz, atua em milésimos de segundos, a nossa mente consciente, ela é lenta. Ela é bem mais lenta que a mente inconsciente, né? Ela faz parte dessa parte do cérebro que é mais nova. O cérebro reptiliano, ele está numa atuação mais baixa, ela é a parte mais baixa do nosso cérebro, e o cérebro consciente, a parte consciente do cérebro, ela já está ela está por cima dessa consciente, mas ela é uma parte mais recente da nossa estrutura humana, né? E até por isso também ela é mais lenta, né? Porque a outra, a inconsciente, ela é mais veloz porque ela é mais antiga, ela está mais tempo conosco na nossa estrutura corporal humana. Então ela é lenta, né? Demora mais no agir, né? E ela também é uma mente que ela tem a capacidade de exercer o domínio, exercer o esforço. Por isso que quando nós falamos sobre questões como, olha, nós precisamos desenvolver o autodomínio, o autocontrole das nossas emoções, controlar os nossos impulsos, quem faz essa capacidade de dominar isso, que demanda de nós um esforço, o uso da vontade, é essa mente consciente. É ela que vai atuar para que a gente controle e faça aquela dieta quando necessário, para que a gente não tome uma atitude impulsiva quando a gente está nervoso no trânsito, numa conversa com alguém, né, para a gente não falar uma besteira para uma outra pessoa, para a gente não fazer uma compra desnecessária porque está deslumbrado com alguma coisa e depois a gente se arrepende, pô, não precisava comprar isso, mas comprei por impulso, né? Então, quem faz isso aqui é essa mente consciente. Ela faz através do esforço esse domínio, né? Mas acho que você já deve ter captado, né, que como a outra é mais rápida, quando a gente não exerce esse domínio, a outra que prevalece, que é o inconsciente, mesmo com a gente não ciente disso, tá? Então, só para você ver, a mente separada em duas partes, tá ok? E vamos falar sobre a problemática que envolve tudo isso, né? A problemática que envolve isso tudo é o seguinte, tá? No que a gente tenta responder de como usar o que te torna único, né? Como nós podemos ser mais autênticos, mais originais. O problema é o seguinte, tá? Nesse campo aqui. É que a grande maioria das pessoas, elas estão polarizadas exatamente na mente inconsciente, que é involuntária. A grande maioria das pessoas, o problema é que a grande maioria das pessoas estão polarizadas na mente inconsciente e involuntária, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa rápida, que é a parte que eu vou voltar para uma apresentação, mas é só uma parte rápida, porque aqui a gente está fazendo um pouco diferente dessa vez. Você viu pelas aulas anteriores, desde a aula 3 ou 4, que a gente trouxe a analogia de um termômetro e os polos opostos de um termômetro, né? O polo mais alto, né? Se a gente for dividir essa mente inconsciente e a mente consciente em dois polos, eles são dois polos de uma mesma natureza. É como se o termômetro fosse a mente, fosse a natureza, a natureza da mente sendo representada por esse termômetro, e os dois polos da mente estão aqui, o consciente no polo mais acima e o inconsciente no polo mais abaixo. E o que acontece? A grande maioria das pessoas na sociedade, elas estão mais próximas desse polo inconsciente aqui e estão mais afastadas do consciente. E se você está começando a pescar a situação do que eu vou mostrar aqui, qual é a problemática das pessoas estarem mais próximas desse polo do que desse, ou de encontrarem uma outra maneira de fluir dentro disso aqui, tá? A maioria das pessoas no mundo está por aqui, ó, ou bem polarizada aqui no inconsciente, ou por aqui, ó. E qual é o problema disso? Agora a gente volta aqui para esse mapa mental. O problema disso é que, com isso, essas pessoas elas ficam quase que totalmente direcionadas pelas ideias e desejos de outras pessoas. Ou seja, elas usam muito pouco as próprias ideias, o próprio pensamento consciente, o que elas acreditam por essência, o que elas são por essência. Por quê?
elas estão totalmente sujeitas às impressões do que os outros dizem, dos desejos dos outros. Lembra, a gente falou que a mente inconsciente tem essa característica de receber impressões, tudo que vem de fora ela facilmente aceita, e se você está muito polarizado ali, você realmente facilmente aceita. Então, por isso que ela recebe os desejos e as impressões dos outros, né? Elas fazem dos desejos dos outros os seus próprios desejos. Essa é uma outra problemática de quem está polarizado mais próximo da mente inconsciente, né? E ela tem poucos pensamentos e ações originais, ou seja, com isso ela dificilmente tem poucas ações autênticas, ela é pouco original nas ideias que ela tem para resolver os próprios problemas, né? Para criar, né, coisas novas para a própria vida e para ajudar outros seres humanos com o que ela faz. Ela também se torna clone das outras pessoas porque ela tem uma mente... ela se torna clone das pessoas que têm uma mente mais forte que a delas. Deixa eu até corrigir aqui. Se tornam clones das pessoas com uma mente mais forte que a delas. Isso é isso mesmo. Elas se tornam clones, cópias das pessoas que usam mais o seu consciente, que é a mente mais lenta, mas é a mente da vontade, do esforço, né? Que direciona a energia. Essa mente das pessoas que usam mais o inconsciente, elas acabam dominando quem tem a mente mais fraca, que está mais na mente inconsciente. Por isso que a gente fala, aquela expressão que muita gente fala, você tem a mente fraca, né? Você se deixa levar pelos outros. Isso nada mais é, quando alguém fala assim, está querendo dizer exatamente isso, que a pessoa não usa das próprias ideias, do próprio processo consciente, do senso crítico que ela tem. E aí ela é levada como um barco à deriva pelas ideias dos outros, que a manipulam, né? Essas pessoas têm uma mente consciente que fica praticamente inativa, ou seja, a mente, aquele polo, né? Esse polo aqui, o consciente, ele é pouco utilizado por essas pessoas que ficam mais aqui na mente inconsciente, ou mais próximas da mente inconsciente. Elas usam pouco essa mente consciente aqui, ó. Por isso, usam menos do próprio esforço, da vontade própria, né? Elas ficam sendo peões no jogo de xadrez, como a gente falou na aula anterior, né? Não seja o peão, quando a gente falou na aula anterior, é por quê? Porque essa pessoa que está sendo peão, ela está muito aqui na mente inconsciente, na mente subjetiva, está muito passiva, recebendo as impressões de quem usa bastante esse consciente aqui. E aí o consciente do outro joga as ideias para o consciente dessas outras pessoas. Ou seja, a massa de pessoas do mundo é muito influenciada por uma minoria que usa o próprio consciente. Tá? Voltando aqui ao mapa mental. Então, essa é a problemática. E também tem um baixo nível de autocontrole. Essa grande maioria das pessoas no mundo, elas têm uma dificuldade de controlar as próprias emoções e os próprios impulsos, porque elas não usam da mente consciente, da vontade, do próprio esforço para dominar as suas impulsividades, as suas emoções mais instintivas. Então elas têm essa dificuldade, têm um baixo nível de autocontrole. Por quê? Porque não usam. A mente inconsciente é impulsiva, é involuntária, então elas agem mais por impulso, porque não usam também a mente consciente, tá? Então isso traz um grande problema. E aí vem uma coisa que vem o seguinte: o que fazer, Flávio? O que fazer diante disso, então, se eu quero que a minha vida seja diferente? Se eu quero que a vida tenha uma outra levada? Se eu quero que as coisas sejam completamente diferentes da minha vida? É o que a gente vai falar agora, tá? E antes da gente entrar nisso, eu vou pedir, né, nesse momento aqui para você um favor, que é a sua curtida. A gente aqui é um canal muito pequeno ainda, a gente está aos poucos alcançando mais pessoas, e a gente tem uma grande missão. A nossa grande missão não é ter 1 milhão de inscritos, embora um dia a gente possa chegar lá, quem sabe. Mas a nossa grande missão é fazer esse conteúdo chegar para mais gente, porque a principal missão é elevar a vibração desse planeta. E se a gente puder fazer isso com um pequeno grupo de pessoas, já está valendo muito a pena, porque esse pequeno mundo vai assim como uma gota que cai no mar e faz aquelas ondinhas vibratórias, ela vai propagando pouco a pouco para mais e mais gente, até a gente, e vai ajudando a gente a cumprir essa missão de elevar a vibração do mundo, fazer as pessoas vibrarem numa emoção mais alta. Então eu te peço a tua curtida, e agora sim eu vou trazer o que fazer se você quer mudar
toda essa situação. E aqui vai. O que fazer é, as pessoas que utilizam mais a mente consciente, elas utilizam e combinam o consciente com o inconsciente. Repetindo, para mudar isso, se você se identificou como uma pessoa que vibra mais na mente inconsciente, está mais polarizada próximo da mente inconsciente do que da consciente, o grande segredo para começar a mudar tudo isso é utilizar a combinação entre mente consciente, ou seja, essa daqui que a gente falou lá atrás, combinar o consciente, a mente consciente, com a mente inconsciente. Nem usar mais de uma do que de outra, mas a combinação entre as duas, porque as duas têm as suas importâncias e elas se complementam. E olha só como é que isso funciona. As pessoas que utilizam e combinam o consciente com o inconsciente, elas fazem isso porque o inconsciente ela gera a imagem das próprias ideias, tá? O inconsciente ele gera a imagem. Então, por exemplo, vamos exemplificar aqui. Sabe aquele grande sonho que você tem? Aquela grande realização, um projeto de vida que você tem e que você quer muito realizar? Vou te dar um exemplo. Imagine que você quer ser uma pessoa que é uma pessoa menos ansiosa. Tá? Você quer se tornar uma pessoa menos ansiosa, porque você percebe que a ansiedade ela te domina. Em vez de você dominar a ansiedade, você percebe que é a ansiedade que te domina. E você está tão perturbado ou perturbada com isso que você quer mudar essa situação. Você está vendo como isso está minando a sua clareza de pensamento no dia a dia para você resolver seus próprios problemas, as suas questões, e aí você quer se tornar uma pessoa mais serena, uma pessoa que pensa com mais clareza. Se você tem esse sonho, tem isso como projeto de vida, imagina você criar uma imagem mental, uma imaginação, uma imagem na tua mente, onde você se vê em algum momento da sua vida à frente, você é uma pessoa mais serena. Você está só imaginando. Isso ainda não está acontecendo na realidade, mas você já está imaginando. Você cria uma imagem mental de um dia na sua vida onde você está imaginando você mais sereno. Você com uma clareza mental. Você em meio a uma situação turbulenta que antes você perdia a cabeça e já ficava todo ansioso ou ansiosa. E não, nessa imagem mental você está mais controlado, está mais sereno, sabendo o que fazer, clareza mental. Você está imaginando todo esse cenário. Quando você forma essa imagem mental, é o teu inconsciente criando essa imagem mental, né? É ele que cria essa imagem mental. Mas ele cria e ele só está criando e prolongando essa imagem mental pelo tempo que você quiser, porque você está usando a tua mente consciente para estimular e dar força a essa imagem mental que você está criando com o inconsciente. Porque é a tua vontade que está fazendo isso. Você está usando o esforço de propositalmente, de propósito, parar um tempo para pensar nisso. Em vez de ser tomado e levado pelo impulso, de simplesmente agir de forma impulsiva e ficar ansioso e desesperado, e descontar nos outros, e quebrar tudo, e fazer uma compra no impulso. Não, você parou e usou a vontade, usou o próprio esforço para imaginar e prolongar a imagem de como seria você sendo uma pessoa mais serena. E vamos prolongar esse exemplo aqui com essa imagem mental usando o esforço da vontade e a mente consciente. Imagina que você prolonga ainda mais, você viu como é. Só que agora, através da mente inconsciente, você vai criar um plano, vai usar o seu raciocínio lógico para criar um plano do que você precisa para que você, com as sensações que você vai precisar no dia a dia, o que você também vai precisar pensar no dia a dia, para que de forma voluntária, com seu próprio esforço, você consiga alcançar consiga materializar, manifestar de fato essa realidade de ser uma pessoa mais serena. Então, digamos que você comece a escrever esse plano no papel. Bom, a partir de hoje, eu vou dedicar 3 minutos do meu dia, assim que eu acordar, para eu fazer uma meditação onde eu visualizo diariamente esse meu dia mais tranquilo no futuro, onde eu sou uma pessoa mais serena. E eu, de propósito, vou dedicar 3 minutos da minha manhã, só 3 minutos, eu vou começar só com 3 minutos, onde eu vou criar todas as manhãs a imagem de um eu mais sereno, mesmo nos momentos mais adversos
e que me colocariam na ansiedade que eu sempre fico até aqui. E aí você cria todos os dias, aí você coloca lá, 7 horas da manhã, quando eu acordo, a primeira coisa, abrir os olhos, eu vou fazer essa imaginação, uma meditação imaginando isso. Essa é uma ação do plano, essa é uma contramedida que a gente diz, né, no teu plano de ação. Imagina que na sequência você fala, e eu também vou fazer como uma segunda ação, eu vou criar as minhas próprias sugestões, ou seja, as minhas próprias afirmações positivas para dizer a mim mesmo o quão mais sereno eu me torno a cada dia. E eu vou repetir isso 3, 5, 10 vezes na minha manhã, logo depois que eu faço a meditação. É mais uma ação do teu plano. Quando você faz esses exemplos que eu estou dando aqui, você está usando o teu esforço, a tua vontade para criar um plano, a mente consciente em exercício, para que aquela imagem que você criou com a mente inconsciente manifeste a realidade em algum momento mais à frente, para que você se torne essa pessoa mais serena. Eu não estou tirando isso do nada. Como cientista de mim mesmo, isso foi algo que eu apliquei para mim. Eu estou te dando como exemplo, não para que você faça aí com você se você acha que não é isso que vai te ajudar, mas eu estou só dando como exemplo para ilustrar para você como isso pode ser feito, tá? E você vai adaptar a sua maneira de acordo com as suas necessidades emocionais. Então, aqui eu estou dando um exemplo de como a gente combina a mente inconsciente com a criação das imagens com a mente consciente através do nosso esforço, da atividade, de direcionar a energia para criar essa imagem e manifestá-la. Tá ok? E aí eu dei os exemplos, até esqueci de abrir aqui, né? Eu falei da ansiedade, dei o exemplo da ansiedade. Vamos para um exemplo do medo? Um exemplo do medo, por exemplo. Digamos que você está sentindo muito medo e vê que o medo é uma coisa que te pega, né? Você tem sempre medo, por exemplo, você vê que você quer muito criar o seu próprio negócio, mas você tem medo, você acha que você não vai conseguir, não vai dar conta, que você vai empobrecer, não vai ter dinheiro, que você vai morar embaixo da ponte, não vai ter como se sustentar, que seu negócio vai dar errado, que você vai fracassar e tal. E aí você tem medo de pedir, de começar o seu próprio negócio. E digamos que você vai começar algumas ações para que você crie uma imagem mental onde você direciona a tua atenção para o polo oposto, que é o polo da coragem. Se você assistiu às aulas anteriores, e se você não fez isso, eu te recomendo a voltar, principalmente na aula que fala do termômetro emocional, que é a aula 4, vai ficar um card aqui para você mostrando isso. Mas o que eu falo sobre você direcionar a tua atenção para o oposto. Qual é o oposto do medo? O oposto do medo é a coragem. Então você vai direcionar a tua atenção para criar uma imagem mental de algum momento no passado onde você teve coragem. Ou para você mentalizar alguém que te inspira, justamente por essa pessoa ter muitos atos de coragem que você já viu. Ou você vai criar uma imagem mental tua que nunca existiu, mas você vai se imaginar como uma pessoa corajosa. Enfim, você vai fazer uma imagem mental com o teu inconsciente, mas vai usar do teu consciente, da tua mente consciente, para prolongar, para botar bastante cor, brilho nessa imagem, para se voltar como se aquilo estivesse acontecendo agora para você. Mas tem que ser o oposto do medo. E a mesma coisa você vai fazer com a tristeza. Nossa, estou triste e tal. Qual é o oposto da tristeza? É a alegria. Qual é uma imagem mental que me leva para a alegria? E você vai imaginar. E depois você vai usar a mente consciente para tomar ações, né, que te ajudem a elaborar um plano que te leve para a alegria. E assim vai. Com a culpa, a mesma coisa. Quais são as imagens mentais que me levam para a aceitação, aceitar a mim mesmo, aceitar as outras pessoas como elas são, para perdoar a mim mesmo, ou perdoar alguém que eu estou com dificuldade, ou alguma situação, e eu crio uma imagem mental disso primeiro, dou brilho, dou cor a isso, centralizo essa imagem bem na minha frente, na minha imaginação, como um pensamento, lembra? Pensamento, energia, o pensamento como um veículo. Esse pensamento está sendo levado no fluido cósmico universal e ele é o meio de transmissão, de ser transmitido, de criar toda uma imagem mental em volta de mim que eu não estou vendo no meu olho nu, mas que existe, ela está ali. E quanto mais emoção, mais eu sinto isso acontecendo dentro de mim, disparado por um pensamento, uma imagem mental, mais ele leva ao gatilho da emoção que suscita e eleva a vibração através de um sentimento que eu possa aumentar a intensidade
desse sentimento, com quanto mais força eu dou para essa imagem mental na minha mente e prolongo isso. E eu aumentando esse sentimento, sentindo isso de verdade dentro de mim, eu vou começando a manifestar aquilo aos poucos na minha vida. Então o segredo está aí. E a mesma coisa você vai fazer. Quando alguém diz que eu sou incapaz de fazer algo, por exemplo, ou alguém diz que eu não posso, que eu não vou conseguir, que não vai dar. Mas como é que eu sei que eu sou capaz sim e eu sou ao contrário disso? Então tem que criar uma imagem mental primeiro de como eu sou capaz. Eu me lembro de um momento no passado onde eu fiz coisas que pareciam impossíveis, mas eu cumpri. Eu fiz acontecer e eu provei até para mim mesmo que eu era capaz de conseguir aquilo, né? Seja através de uma prova difícil que eu realizei e aí eu concretizei, o emprego dos sonhos que estava tão distante e depois de tanto eu batalhar eu consegui, um concurso que eu passei, um negócio que eu criei, um produto que eu desenvolvi, um relacionamento que eu conquistei e eu fiz acontecer, né? Um filho que eu tanto queria, uma filha aí veio, aconteceu, né? Uma conquista, um grande carro, uma grande viagem da minha vida, enfim, então coisas que você pode mentalizar que provam para você que você já foi capaz e você mentaliza isso, traz a força disso, né? Coisas que dizem que você... disseram que eu tinha que seguir tal carreira, quando alguém também diz que você tem que fazer uma coisa, né? Se essa coisa que a outra pessoa diz está em concordância com o que você acredita, com seus valores, com o que você tem de talentos e tal, zero problema, está tudo bem, vai lá, segue em frente, manda ver e vai. Mas quando alguém pede para eu seguir uma certa coisa que eu sei que não combina comigo por essência, por que eu tenho que seguir aquilo? Eu não estou sendo original, eu não estou agindo com a minha essência. E aí eu tenho que mentalizar o que faz sentido para mim, voltar o conhecimento para dentro de mim, conhecimento interior, e eu só faço tudo isso para todas essas emoções e situações que eu criei, começando com perguntas. São perguntas simples que direcionam pensamentos para eu criar imagens mentais de forma voluntária e eu polarizo no polo oposto daquilo que não está do meu agrado. Eu vou polarizar para o polo oposto, que é o polo desejável para onde eu quero ir, criar isso, aumentar a intensidade do sentimento, porque não basta pensar, eu tenho que aumentar o sentimento, a intensidade do sentimento, para que aí sim, aos poucos, eu vá chegando lá. E eu vá chegando a construir algo que faz muito mais sentido para a minha vida. É isso que faz total diferença. Tá ok? Então, é isso que você precisa fazer para você ir mudando essa realidade. Inclusive, isso aqui é um curso de melhoria da gestão emocional utilizando leis naturais. Leis naturais, inclusive, que eu tirei principalmente, essa foi a principal inspiração, não foi só essa, eu combinei várias experiências de vida minha, com várias literaturas, aprendizados, coisas, conhecimentos, cursos que eu faço, e eu combinei tudo isso para formular esse curso que vai ficar gratuito aqui no YouTube para você, né? Então, combinei tudo isso, trouxe para cá. E o Kybalion é um livro de principal inspiração para isso, um livro milenar, que combina o conhecimento da filosofia grega do hermetismo com o egípcio e traz todas essas leis naturais universais que existem para aí, essas 7 leis, né, sendo traduzidas de forma prática para a melhoria da gestão emocional que eu trouxe ao longo dessas 7 aulas, tá? Mas, Flávio, adorei esse curso, me ajudou muito, mas eu quero ir mais fundo e eu quero contar com a sua ajuda. Você pode, e é isso que eu quero apresentar para você aqui agora. Os 7 chaves, que tem essa imagem aqui, ele é um produto de perguntas simples, tá? É um projeto de vida de perguntas simples que eu faço junto com você, tá? Porque esse curso eu estou ensinando ele para você, mas depois você vai para ele para você aplicar. E pode dar super certo, e eu acredito, eu não estou falando isso à toa, né? Se eu fiz esse curso, é porque eu sei que dá certo, porque eu fiz isso comigo mesmo. Mas se você quiser continuar contando com a minha ajuda, o 7 chaves, ele foi feito para você, se você gostou desses conteúdos. Porque o 7 chaves é um projeto de vida onde eu sento com você e eu vou fazer tudo isso aqui com você. Qual é o teu projeto de vida emocional hoje? É controlar a ansiedade? É se aceitar mais como você é? É sair da tristeza para viver mais estado de alegria? É deixar esse estado de vazio emocional?
Ou será que é controlar a raiva? Ser mais corajoso ou mais corajosa? Ou você quer ter mais paz interior? Ou mais equilíbrio emocional? Qual é a tua? Qual é o teu projeto de vida hoje emocional? O 7 chaves, ele vai te ajudar nesse projeto de vida. Porque como ele funciona? Eles são 7 conversas que eu faço eu e você, uma conversa por semana, com duração de 1 hora cada conversa. E todas elas acontecem de forma individual e online, 100% online. Você e eu, através de uma chamada de vídeo, a gente vai se ver, vai se conversar, vai ser chamada de vídeo, pouco diferente da dinâmica que tem sido aqui nos vídeos aqui no YouTube. Você vai me ver, eu vou te ver, e a gente vai trocar uma ideia durante 1 hora, uma conversa. E a gente vai usar todas essas linhas naturais aqui, mas eu vou fazer isso com perguntas para você. Eu vou provocar perguntas que te ajudam a conhecer mais sobre você, com perguntas que você não utiliza no dia a dia, mas são exatamente as perguntas que você precisa para que você desenvolva e melhore o seu estado emocional, tá? Quer saber mais sobre isso, como funciona? Porque tem muita coisa para te explicar dentro disso aqui que eu não quero me prolongar nesse vídeo. Então vai ter um link, eu botei link na bio, que feio, a gente tá no YouTube, então vai ter um link na descrição. Link na descrição para que você converse diretamente comigo. Por quê, Flávio? Na descrição você não vai falar mais aqui. Primeiro porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e a ideia não é essa. Mas eu deixo um link na bio se te interessou os 7 chaves, porque eu vou te explicar. Porque existem diferentes categorias que você pode fazer parte dos 7 chaves e algumas delas com bônus muito interessantes, muito legais, com coisas enriquecedoras demais para você. E esses bônus vai depender da tua escolha que você vai fazer. Qual tipo de 7 chaves que você vai querer fazer, e cada um deles tem uns bônus diferentes, e eu vou te explicar dentro da conversa que você vai me chamar ali no link da bio. Então, no link da descrição, perdão. Então, vai ter um link aqui falando conversa comigo para saber mais sobre os 7 chaves. Vai lá, conversa comigo e a gente conversa mais para eu te apresentar essa baita de uma ideia, que são essas conversas. Tá legal? E eu vou te explicar como funciona, né? Para você tirar todas as dúvidas, você só vai fazer se fizer sentido para você, tá? Eu vou te explicar tudo direitinho, o que tem de garantia, como funciona, como é, como não é, o que você pode esperar, o que você não pode esperar. Fique tranquilo, só venha para o link da bio, no link da descrição, perdão, e a gente conversa mais, tá ok? Encerro esse curso por aqui. Foi um prazer ter você até aqui. Continue aqui no canal Flávio Moreira, porque tem muitos mais vídeos, vão continuar, várias experiências de aprendizado aqui. E como sempre, busque o conhecimento, pois este te libertará e te despertará.